O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino não se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo será perdoado, mas nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Nesse 10º domingo do tempo comum, a liturgia tem como tema um assunto de catequese. Catequese são todos aqueles assuntos que entram na fé da igreja, aquilo que a igreja acredita, as coisas que a igreja tem como elemento de fé. Então, o estudo de qualquer elemento de fé da igreja é chamado de catequese. Então, hoje a gente tem um tema de catequese, que é o pecado original, narrado na primeira leitura do livro do Gênesis, Gênesis 3, de 9 a 15. Tem esse nome, pecado original, porque é o pecado que dá origem a todos os outros pecados. Então, por isso tem esse nome, pecado original. Essa mesma leitura, nós também a fazemos no dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Também essa, a primeira leitura também é essa, Gênesis 3, de 9 a 15. Então reparem que existe no homem uma mudança de comportamento antes de ele comer o fruto da árvore do bem e do mal e depois de comer o fruto da árvore do bem e do mal. Então existe uma mudança. Então antes de comer o fruto da árvore do bem e do mal, e aqui parênteses, né? A Sagrada Escritura não diz que é maçã, ela diz que é o fruto da árvore do bem e do mal. Então fecha parênteses. Então antes de comer do fruto da árvore do bem e do mal, Adão comparecia diante de Deus e não sentia nem medo nem vergonha, embora estivesse nu. Então havia entre Adão e Deus um grau de intimidade, simbolizado na nudez de Adão. Então a nudez de Adão é um símbolo, o símbolo de intimidade. Afinal, para quem que a gente se descobre? Para quem é íntimo. A esposa para o marido,
marido para a esposa, o filho para os pais. Então a nudez de Adão é um símbolo da intimidade que existia entre Adão e Deus. Depois de Adão ter desobedecido e comido do fruto da árvore do bem e do mal, essa intimidade é perdida. Deus vai procurar Adão e Adão se esconde. Quando finalmente Adão comparece diante de Deus, Adão mesmo diz, Deus pergunta para Adão: onde estavas? E aí Adão responde: eu fiquei com medo e me escondi, porque estava nu. Repare que antes ele não tinha medo e nem se escondia. Depois ele alega ter medo e se esconde. Então note, não houve mudança no comportamento divino. Deus continuou sendo Deus. A mudança acontece em Adão. Então Adão antes não tinha medo nem se escondia, depois ele passa a ter medo e se esconde. Então a desobediência de Adão causou em Adão uma mudança de comportamento. Então o comportamento de Adão foi alterado. E ele então perde a intimidade que ele tinha com Deus. E ele passa a se esconder de Deus. Então nós também sabemos onde encontrar Deus. A gente sabe que é possível encontrar Deus na oração, mas a gente não vai rezar. A gente sabe que é possível encontrar a Deus na celebração, mas a gente não vai na igreja. Da mesma forma, Deus vai procurar Adão e Adão se esconde, porque ele perde a intimidade. Então esse é o efeito do pecado de Adão. Essa é a consequência do pecado de Adão. Ele perde essa intimidade. E o pecado de Adão, ele se alastra para toda a humanidade. Então, depois de Adão, são os filhos de Adão. Caim mata Abel. Depois de Caim e Abel, é o restante da humanidade. A Torre de Babel. Então, o pecado vai se alastrando. Então, o homem passa a estar sobre o domínio do pecado. E o pecado passa a dominar o homem. A tal ponto que São Paulo diz assim na carta aos Romanos: eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Olha esse versículo como é interessante. Eu sei que eu faço errado, mas mesmo assim eu continuo fazendo. Aí São Paulo diz assim: se eu faço aquilo que eu não quero, então alguma coisa em mim me escraviza, me domina. Eu sou dominado por isso. E isso é o pecado. Eu passo a estar sobre o domínio do pecado. O pecado passa a governar a minha vida. Então, depois da falta de Adão, o homem passa a ser governado pelo pecado. E aí, cada um pode fazer o exame de consciência, né? Pensa nas coisas que você faz de errado e note que você sabe que está errado, mas ainda que você saiba que está errado, você continua fazendo. O conhecimento não te inibe. Não, eu sei que está errado, então não vou fazer mais não. Então você sabe que está errado e ainda assim continua fazendo. E ainda admite: a carne é fraca, eu não consigo. Ou como São Paulo, né? Eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Então o homem passa a ser dominado pelo pecado. E isso é consequência da desobediência de Adão. Então é o efeito
da desobediência de Adão. Por isso que tem esse nome, pecado original. Então o pecado de Adão deu origem a estar dominados pelo pecado. A libertação da dominação do pecado, ela não é uma obra humana, é uma obra divina. É Deus agindo em nós que nos liberta desse domínio. São Paulo fala isso na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: irmãos, certos de que aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. Então, o lado de junto de Deus, que Adão havia perdido, Jesus então recupera. A intimidade que havia entre o homem e Deus, que Adão perdeu, Jesus restaura. Então a libertação do pecado é uma obra divina, é uma ação de Deus e não humana. Então é Deus em nós que nos dá a vitória sobre o mal. É Deus agindo em nós que nos liberta do pecado. Então essa é uma ação divina. São Paulo diz isso mais para frente no texto da segunda leitura. Ele diz assim: com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares não para as coisas invisíveis, e não para as coisas invisíveis e não para as visíveis. Então, quando a gente se volta para Deus, então esse domínio do pecado é vencido. Então isso é uma ação divina. Então é Deus agindo em nós. Então a igreja acredita nisso. Então isso é um elemento de catequese. Então o pecado, nós vivemos o domínio do pecado. Então a gente sabe o que fazer de errado, mas não consegue evitar de fazer. Portanto, o pecado tem domínio sobre nós. É Deus então que vai nos libertar desse domínio. Então isso é uma ação divina, a igreja acredita nisso. Aí então vem o texto do Evangelho em que Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Deus, ele age por meio do Espírito. Lembra como é que a Virgem Maria fica grávida? O anjo anuncia para ela que ela vai ser mãe, ela pergunta como, e o anjo responde: o Espírito descerá sobre ti. Então Deus, ele age na vida dos homens por meio da ação do Espírito. Então Deus nos liberta da escravidão do pecado por meio de uma ação do Espírito. Pentecostes, o Espírito Santo que desce em forma de língua de fogo. Então é a ação do Espírito. Agora, o homem precisa crer. Em vários textos bíblicos é demonstrado que o combustível para a ação divina é a fé. Assim como o carro, né? O combustível para o carro é a gasolina. Se o carro não tem gasolina, ele não anda. Então a ação divina, ela tem por combustível a fé. E a gente tem textos bíblicos assim. A mulher que sofria de hemorragia: se eu tocar no manto dele, eu vou ficar curada. Aí Jesus diz para ela: mulher, seja feito conforme acreditastes. A mãe que pedia a cura da filha, aquela passagem que Jesus fala: não fica bem tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque ela estava pedindo a cura da filha. E aí Jesus fala para ela: mulher,
grande é a sua fé, vai e seja feito conforme acreditastes. O centurião romano que pediu a cura do servo, e Jesus diz para ele: eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Ou então, os 10 leprosos, que são curados, aí um volta para agradecer. Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. O contrário também. Jesus vai a Nazaré, e diz o texto bíblico assim: ele não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Então a fé é um combustível para a ação divina. Deus, Ele nos liberta do mal por meio da ação do Espírito. Mas se você não acredita nisso, como é que Deus vai te libertar? Se você acha que a tribulação e o mal têm mais poder, como é que Deus vai agir na sua vida? Portanto, você é culpado de um pecado que não tem como ser perdoado, porque você não acredita. Você não crê que Deus tem mais poder do que o mal. São Paulo fala isso. Por isso não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Mas se você não acredita, é que nem o time de futebol que vai jogar e já entra no campo dizendo: a gente vai perder mesmo. Se você já entra dizendo que já perdeu, como é que você vai ganhar? Se você acha que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Se você acha que o mal tem mais poder, como é que você vai ser libertado? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não crer no poder de Deus. Não acreditar que Deus pode. Se você crer que Deus não pode, então Ele não vai fazer. Então você é culpado de um pecado que não tem perdão, porque você não acredita que Deus possa. Então isso é um tema de catequese. A libertação do pecado é uma ação divina, mas para isso você tem que crer que Deus pode. Você tem que acreditar que Deus pode fazer isso. Se você não crê que Deus pode, não vai acontecer nada. Também a liturgia menciona, depois da libertação, foi lá Deus nos libertou do mal. E agora que a gente está livre, o que a gente tem que fazer? E aí Jesus fala no final do Evangelho: ouvir e fazer a vontade do Pai que está nos céus. Por quê? Porque se você não fizer, você pode voltar de novo à escravidão. Você pode voltar de novo a ser escravo. Então Deus te liberta. Então você tem que continuar livre. Como é que você continua livre? Fazendo parte da família de Deus. E quem é a família de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. É esse que é o livre. É esse que está liberto da escravidão do pecado. E isso que é interessante, né? Liberdade não é fazer o que se quer, fazer todos os seus desejos. Isso não é liberdade. Se você faz todos os seus desejos, você é escravo. Você é escravo deles, porque você cumpre todos eles. Liberdade é fazer aquilo que precisa. Você não precisa acordar amanhã cedo para ir trabalhar, e mesmo sem vontade você não vai. Isso significa que você é livre. Você é livre. Se você fosse escravo, você ia ficar na cama, escravo do seu desejo. Eu não vou, eu também no final do mês não tem salário, né?
Mas a prova que você é livre é que você levanta e vai. Isso prova que você é livre. Então, Deus nos liberta e a gente se conserva livre fazendo a vontade do Pai que está nos céus. É assim que a gente se conserva livre. Uma outra coisa interessante que tem nesse texto, isso é bem curioso, é o comecinho dele, né? O comecinho diz assim, que se reuniam tanta gente ao redor de Jesus, e aí diz assim no versículo 20, que eles não tinham tempo nem de comer, porque tinha que atender muita gente, né? E aí no versículo 21, diz assim, quando os parentes de Jesus souberam disso, queriam agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Esse texto é bonito, né? Os parentes de Jesus, vendo que ele não tinha tempo nem de comer, não, isso aí está errado, isso aí, não. Vai comer, meu filho, saco vazio não para de pé, não. Então vamos pegar ele e tirar ele dali. Não está tempo nem de comer? Então vamos agarrá-lo, quem está fora de si. A preocupação, né, dos parentes de Jesus com ele, né? Vamos agarrá-lo, tirar ele de lá, porque não está nem comendo. Seu pai, sua mãe, seu filho está trabalhando um montão e nem almoça. Você fica preocupado, né? Não, tem coisa errada, né? Não está comendo. O que você tem que você não está comendo? Então esse detalhe do texto é interessante, né? Jesus estava tão envolvido, né, com as pessoas, que nem tempo para comer ele tinha, né? Então esse Deus que não tem tempo nem para comer, é esse Deus que nos liberta do mal. É esse Deus que quer realizar essa ação na nossa vida. E basta que você deixe Ele fazer isso, que permita que Ele faça isso, que permita que Ele atue na sua vida. Isso é dito na última estrofe do Salmo. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Então deixemos que Deus então nos liberte.